nós coordenamos mais esta live, como fazemos às sextas-feiras, que é um trabalho realizado pela Sociedade Espírita Allan Kardec, localizada na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, na rua Ivinhema, número 5.565, no Jardim Monte Líbano, onde vem exercendo um papel importante ali no auxílio das comunidades carentes que ainda existem ao redor daquela sociedade espírita. Atualmente, com esse período de pandemia, nós resolvemos criar essas lives para não perdermos a ligação com os frequentadores da sociedade espírita e criarmos um mecanismo de divulgação da doutrina. Eu quero aqui agradecer a ajuda que eu tenho recebido do meu tio Odilon. É uma pessoa maravilhosa que sempre tem nos auxiliado. Quero agradecer ao meu pai, que hoje, por alegria nossa, está aqui presente. Atualmente, ele é o coordenador da União Regional Espírita, aqui da região. Então, nós estamos bem assessorados. Quero agradecer ao irmão que proferirá a palestra, senhor José Roberto Borgato. Aliás, é o presidente da União Beneficente Allan Kardec, nessa gestão. E hoje ele falará para nós a respeito da caridade. Nós estamos fazendo aí uma série de preleções a respeito desse tema. Desta vez é a quarta preleção. A respeito dessa temática. E na semana que vem, meu pai teve uma ideia interessante de fazermos um debate em torno do tema caridade. Estamos aguardando aí a verificar a disponibilidade do tio Odilon, que foi convidado para ser o mediador deste debate, em que esperamos contar com os palestrantes que palestraram a respeito dessa temática ao longo dessas semanas, neste mês de agosto. Meus irmãos, minhas irmãs, sem mais delongas, vamos nesse momento, então, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e rogar numa prece a proteção espiritual. Sobretudo do nosso amigo espiritual, do nosso irmão Jesus Cristo. Dizermos assim: amado Mestre Jesus, ó Mestre, venha em nosso socorro nesse instante. Esteja em cada lar que está ligado nessa live e possa, com a pleiade de espíritos bons que vos acompanha, efetuar uma limpeza espiritual em cada lar, que as pessoas que estiverem assistindo a nossa live possam receber um passe espiritual, e as que puserem algum copo de água próximo aí do equipamento eletrônico, essa água venha a ser fluidificada, para que possam tomar no findar da reunião. Amado Mestre, não nos deixe fraquejar na tarefa assumida,
Sei que não depende de vós, depende de nós. E sei que a tarefa que assumimos é infinitamente menor do que a que vós realizou aqui no planeta Terra, quando desceu aqui no planeta Terra há 2000 anos. Mas às vezes, Senhor, nos julgamos tão pequeninos, tão inferiores, que nos julgamos aquém da missão recebida. Ajuda-nos, Senhor, para que sintamos a sua força moral, espiritual, vibrar em nossos corações, para que, irmanados, podemos pegar a charrua e arar o solo bendito da seara espírita, que foi a que o Criador nos confiou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Pelo amor de Jesus, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e no instante do nosso desenlace espiritual. Hoje, agora e sempre. Rogamos também que os anjos guardiães do nosso irmão Zé Roberto o assessorem nesse momento. E que o patrono espiritual da nossa casa, que é o nosso querido Chico Xavier, também seja convocado a assistir essa live e intuir-nos naquilo que nós precisarmos para melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Quero aqui também, Senhor, agradecer a ajuda que eu recebi do meu irmão Jean Greff, que me ajudou aqui a estabelecer contato com a live. Obrigado, Senhor, por ter meu irmão sempre ao meu lado para me ajudar nesses momentos. Com a proteção de Jesus, que assim seja. Com a palavra, então, nosso irmão José Roberto Borgato. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Para nós, mais uma vez, é uma alegria para meditarmos diante do Evangelho de Jesus pelo esclarecimento dessa doutrina consoladora que veio direto da mão dos Espíritos. Hoje, novamente, vamos abordar o tema caridade. É um tema bastante extenso, de fácil conteúdo, mas inesgotável. Como vemos, foi tão proposital o tema no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mais longo. Pela dureza dos nossos corações, temos que ler, reler, ensaiar para aprender um pouco. Então, propositalmente foi posto ao meio. No capítulo 13, temos lá que a mão esquerda não saiba o que a mão direita dá. No capítulo 15, fora da caridade, não há salvação. Todos eles que, quando propositalmente abrimos, buscando uma lição que nos traga uma mensagem para uma leitura
do Evangelho em nosso lar, assim podemos apreciar mais uma leitura dessa lição que demoramos a aprender. Quando assim fui convidado para esta live, a primeira lembrança me foi: qual o tema? E aí me lembrei de uma amiga, do qual esses dias eu pedi para ela um auxílio, sim. Quando eu me sentia vazio, querendo ajudar uma pessoa amiga, eu falei: minha irmã, quando você você faz ainda o teu evangelho no lar, a tua meditação, então, naquela hora da meditação, lembra de mim, e passei o nome dessa pessoa também. Eu falei: eu quero ajudar, mas a pessoa vem há tempos passando por esse drama, e como se a coisa não motivasse mudança, ficasse na mesmice e não via alteração em nada. E ela só depois me respondeu, mais tarde, falou: olha, o que veio de intuição para mim, na verdade, era uma coisa já ouvida por mim, mas, no entanto, quando ela falou, como se um insight, uma luz diferente viesse. Apenas me pediu que esta pessoa fizesse todo o bem que ela pudesse. Que o bem que ela fizesse seria o bem revertido a ela. Meu Deus, era tão simples. Uma mensagem para dar ânimo para alguém. Muitas vezes a palavra não precisa ser nada cabalístico. E naquele dia ela me ganhou um novo enfoque. E para falar, então, nesta live, é claro, me senti feliz por já me pedirem para falar sobre a caridade. Então, a caridade, como compreendemos, nós percebemos que realmente ela tem que estar em nós. Mas ela, para chegar em nós como espíritos milenares que somos, ela também passa por uma construção, por etapas. Como disse aqui para nós, nosso amigo André, para nos estimular também na busca desta palestra, e eu achei bem prático a explicação dele, que primeiro, na nossa etapa evolutiva, nós não praticamos a caridade, nem a beneficência. Vivemos no primarismo, no nosso interesse. Mais tarde, o fazemos mediante leis pela religião que nos impõe, nós então exercitamos a beneficência. É aquela caridade que, na verdade, é igual à dos fariseus, que trombeteavam para mostrar quanto generosos eles eram. Depois, aquela caridade que nós espíritas também estamos querendo aprender, mas sempre estamos fazendo a caridade, mas visando a recompensa no plano espiritual. Mas a caridade ensinada por Jesus, esta ainda estamos a caminho. Então, é sobre esta luz que nós enfocamos para poder dizer um pouco da caridade.
Buscamos primeiro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da Caridade não Salvação, a parábola do bom samaritano. Porque aqui Jesus, para falar para aqueles corações endurecidos, ele também trazia os seus ensinamentos em parábolas. E aí, então, ele nos coloca esse conto, que quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, e reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e o bode à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedaste. Estive nu e me vestiste. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que soubemos que doente ou preso fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade te vos digo, todas as vezes que isto fizeste a um desses pequeninos, dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Eis aí Jesus nos ensinando a necessidade da caridade nas suas multiformas. E em seguida, ele nos coloca que aquele que nada disto fez, ele pede que afastai-vos de mim, e que estes irão ao suplício eterno, e os justos à vida eterna. Ora, esses irmãos aqui não foram condenados pelo mal que fizeram, mas pelo bem que deixaram de fazer. Na verdade, como nós já compreendemos isto, no grande desafio nosso será no desencarne, onde teremos o nosso testemunho real. Porque quem é o juiz? A nossa consciência. A nossa consciência nos falará do bem que não praticamos. E isto nos levará à condição daquele espírito errante que ainda pede nova oportunidade para reencarnar num planeta onde a dor, o sofrimento campeia, para que ele possa exercitar a caridade que até então ele não havia aprendido a lição. Então, aonde haverá dor, sofrimento, onde o suplício parece ser eterno, porque em todas as condições estamos sempre evoluindo, mas quando o planeta Terra chegar numa condição de mundo ditoso,
nós perderemos a oportunidade de exercitar esta caridade ao pobre, ao sofredor. Então, pediremos ao Pai para que nos conduza aonde teremos esta oportunidade de resgate. E como estamos falando de Jesus, qual é a verdadeira caridade como entende Jesus? No Livro dos Espíritos, encontramos no capítulo 11 da Lei de Justiça, Amor e Caridade, a caridade e o amor do próximo, na questão 886, Kardec faz esta simples pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? A resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Em momento nenhum aqui se fala em fazer a caridade somente pela esmola. Mas também na nossa construção, no nosso caminhar, para aprender a desenvolver esta caridade real, como Cristo ensinou, nós também temos que ensaiar a beneficência. E é da lei, como eram os ensinamentos para os hebreus ao tempo de Jesus, que para aquele povo a lei verdadeira era a lei que vinha de Deus. Então, o justo era aquele que praticava a lei de Deus. E ela pregava que aquele povo, eles também deveriam orar, jejuar e esmolar. Então, o hebreu, ele também fazia já essa beneficência. Só que, para isto, ele fazia por obrigação. Mas estava tão intrínseco neles já, naquele tempo, que um feirante, quando a fruta caísse ao chão, ele não pegava. Porque aquela fruta deveria pertencer a um pobre necessitado. O agricultor, ele colhia a colheita do meio. As beiradas era para alimentar as viúvas, os órfãos e aos deficientes e aos pobres de toda necessidade. Mas faziam por uma obrigação e gostavam de alardear sempre quando eles iam praticar essa beneficência, eles tinham cuidado que fossem vistos. E aí é o que o Cristo chama a atenção. Mas numa lição também que passa sutilmente no Evangelho de Jesus, é aquele momento da Marta e a Maria, que Maria senta ao lado de Jesus e a Marta continua na sua tarefa, que cabia à mulher atender, né? E não dava um minuto sequer para sentar ao lado de Jesus e se banquetear também com ele dos seus ensinamentos.
estamos aqui agora falando, então, da caridade essencial, que é aquela caridade que é voltada para nós, porque eu posso exercitar toda beneficência possível. Aqui lembrando a caridade segundo Paulo, que era aquela caridade que, como ele descreveu, que eu poderia falar a língua dos anjos, que eu poderia descobrir todos os segredos do universo, que eu poderia dar todos os meus bens aos pobres, lançar meu corpo ao fogo, mas se não houvesse caridade, eu nada seria. Então, no livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 110, a caridade essencial, Emmanuel vai nos esclarecer a necessidade dessa nossa caridade também para conosco. Porque senão eu estaria fazendo igual aquele trabalhador espírita que passa 30 anos servindo sopa, que ele faz tão mecanicamente e esquece também de si, como se servisse um banquete e todos se saciarem e ele permanece em pé sentindo fome. Porque se fizermos essa benemerência, mas mesmo assim não tivermos o amor no coração, na verdade, estamos fazendo igual um robô. E nada seremos, como diz o apóstolo Paulo. Aqui ele nos coloca que a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Isso é de João, versículo 6. Então vemos que o povo hebreu tinha ciência desta lei divina. Mas quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. Então, a caridade, a benemerência, mesmo que o Espiritismo colocou como a sua bandeira fora da caridade não há salvação, não é exclusividade do cristão e nem do espírita, mas toda vertente religiosa nós vamos encontrar esta necessidade. E quem o faz está contribuindo para a edificação do reino de Deus. Porque nós estamos construindo este reino também em nossos corações. Então, a assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem.
E ninguém pode assistir a outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmos. Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito de boa vontade para com os que necessitam, e ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternal. Imagina um irmão que depois de 30 anos servindo sopa, ele já começa a perder a paciência. Daqui a pouco ele está querendo tacar a sopa na cara do irmão que reclama, porque ele só fez aquilo mecanicamente, sem o verdadeiro amor ao próximo. Então, o exercício da caridade, ela tem que iniciar primeiro conosco para que ele seja verdadeiramente eficiente. Sem a fé, sem o amor, dificilmente daremos continuidade na tarefa, sem nos cansarmos, sem sentir o vazio dentro de nós. Então, em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Então, todo bem, como no início eu comentei, todo bem que fazemos ao nosso próximo é um bem que retorna para nós. Toda caridade que praticamos, ela advoga também em nossa causa. Quem não gostaria de sentar ao lado de Chico Xavier? Com a sua mansuetude, com seu coração generoso, com ele ao lado, nós teríamos plena confiança em abrir nossos corações, porque confiamos na generosidade dele. E a caridade praticada, ela muitas vezes basta-nos um ouvido atento e uma palavra generosa. A caridade verdadeira, ela parte de quem sente o amor no coração. Não é de quem faz o cumprimento de um dever. Então, trata-se da caridade, conforme Jesus nos ensinou, é a caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele vive em nós. Para Jesus viver em nós, nós estamos a caminho ainda da construção do reino de Deus em nossos corações, conforme ele construiu primeiro em cada um dos seus apóstolos. Para sermos estes discípulos de Jesus, era fácil, como dizia o jovem rico, quando procura Jesus, se diz cumpridor de todos os deveres. Desde o jejum,
da oração, das esmolas, dos dízimos, todas as ordenações ele já cumpria. Então, o que lhe faltava para chegar à perfeição? Jesus, então, pede a ele que venda todos os seus bens e siga-me. Agora ficou complicado, não é? Porque até vender os bens, entregar tudo aos pobres, ainda está ao nosso alcance. Mas amar como Jesus amou, nós estamos prontos? Nós ainda estamos a caminho. Por isso que habitamos nosso planeta, que ainda é de provas e regeneração. E este é o grande momento que estamos aqui, que rogamos ao Pai a esta oportunidade, porque aqui, entre as diferenças, onde muitas vezes nos sentimos injustiçados, o gosto da ingratidão. Esta é a grande oportunidade que temos, porque quando o nosso planeta evoluir, se eu não aprendi a amar como Jesus, eu vou ter que rogar ao Pai para que me leve a um planeta como a Terra é hoje. Então temos que aproveitar esta oportunidade, recebendo os esclarecimentos dessa doutrina maravilhosa e poder, como Jesus, negar a nós mesmos, sermos pobres de espírito, humildes de coração, e assim poderemos levar a efeito os grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes supremo de testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos da luz. Isto não queremos, permanecer nesta condição de mendigos da luz. Então, o grande chamamento, e todos nós estamos ao alcance do exercício da caridade, da verdadeira caridade conforme Jesus ensinou. Lembrando só um pouquinho uma historieta sobre Chico Xavier, como cada um, por mais ignorante, tem a oportunidade de exercitar a caridade. Conta-nos Haroldo Dutra que, certa vez, Chico estava numa fase difícil da sua existência, com certa preocupação, triste, provavelmente intuído por Emmanuel. Aproxima-se dele um espírito, um irmão desencarnado que chega na condição daquele que desencarnou pelo vício da bebida, que mal conseguia andar pelas próprias pernas
e se aproxima do Chico, e o Chico sente aquele odor característico de quem absorveu os alcoólicos. Aí ele começa narrando, que fala: Chico, sabe que eu também faço muita caridade? E o Chico, com aquela paciência mineira: pois é, meu irmão, me conta isto, como você faz? Fala: Chico, eu visito muitos os cemitérios, e eu chego lá, tem aqueles irmãos com dificuldade de se libertar do corpo preso naquele corpo em decomposição. E eu chego lá e solto um bafo nele e ele sai correndo. Então percebemos como cada um, na sua imperfeição, pode contribuir na obra do Pai também, que nada é perdido. E o Chico, carinhosamente, então, compreendendo a lição, lhe fala: olha, meu irmão, então vós vai ter que beber muito, porque para me liberar do corpo, você vai ter que beber muito. Quer dizer, não criticou aquele nosso irmão. Fez da dor, do sofrimento daquele irmão, como nós costumamos, como bom brasileiro, rir da própria desgraça e não maldizer, não é? É sempre um olhar de carinho, o amor no coração, a paciência, a tolerância. Estas são os verdadeiros caminhos para o exercício da caridade. E sempre o nosso Pai nos enviou espíritos nobres, como esse querido irmão Chico Xavier, para mostrar o amor incondicional, vivenciar o Cristo como ele vivenciou. Ele foi a verdadeira carta enviada de Cristo para nós, para aprendermos a amar, para confiarmos que somos verdadeiramente espíritos imortais a caminho da perfeição. Então, assim, encerramos essa nossa pequena meditação para a noite de hoje. Mais um lembrete de um tema que para nós é inesgotável. Mas muita gratidão a todos que tiveram a paciência de nos ouvir e que possamos tirar proveito, como eu espero que esta lição também fique comigo para a eternidade. E que assim seja. Obrigado a todos. Ok. Então vamos nos manter nesse clima mental de união, de amor, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, a espiritualidade amiga que esteve conosco durante essa reunião virtual. E eu digo assim: gratidão, Senhor, pelas lições que temos recebido, pelas orientações, pela mensagem do Cristo desta noite. Que o amor possa brotar em nossos corações cada vez mais, nos tornar mais caridosos para conosco mesmo, como foi dito na palestra, para com o próximo. Possamos
ter dentro de nós a paz do Cristo. Que a espiritualidade que se faz presente possa visitar a cada lar que esteve presente nesta live, que possa transformar a água que estão em jarras, garrafas, copos, foram colocadas para ser magnetizadas, que elas possam ser transformadas e possam ser utilizadas de acordo com a necessidade de cada um. Que a paz de Jesus possa permanecer entre nós. Que assim seja. Graças a Deus.